Estamos aí já há algum tempo não, há alguns anos discutindo uma questão que é: a esquerda e os progressistas estarão juntos? Haverá uma unidade em algum momento da história? Bom, passa a eleição, chega a eleição, e não é exatamente isso que acontece. Não há uma grande unidade, ainda que você possa ter Lula em campo. Em outros tempos tinha MDB em campo com grandes nomes políticos. Você tinha outras legendas, PSB que já foi bem maior. Nunca teve exatamente uma grande união de dizer: gente, vamos sentar aqui todo mundo da esquerda na pré-campanha, juntamos, esse aqui é o candidato, as forças serão unidas. E parece que mais uma vez chegamos à eleição de 2024 com este cenário colocado, com pelo menos uma polarização dentro do grupo de esquerda. Temos nesse momento Rogério Correia e Bela Gonçalves de um lado, num acordo PT-PSOL bem nacionalizado, bem enraizado no país, e de outro lado temos Duda Salabert e Ana Paula Siqueira da Rede se colocando como alguma coisa, se não lado a lado, ou nas imagens públicas lado a lado, mas com algumas divergências bem importantes no campo político. Marina, a esquerda pode ficar de fora de um segundo turno se não houver unidade? É mais do que única e exclusivamente algo utópico ou ideológico? Objetivamente pode ficar de fora, inclusive, de um eventual segundo turno? A gente falava de voto útil, né, nas eleições. Eu acho que agora tem que ser uma coligação útil. Porque é meio isso mesmo, assim, as últimas pesquisas Datatempo, as duas últimas, elas mostraram que há uma tendência maior do eleitor aqui de Belo Horizonte de optar por um candidato que seja de direita ou de centro. Nessa última agora, que foi publicada no início do mês, no início de junho, a gente viu ali que 60% mais ou menos dos votos estão indo para nomes que se colocam à direita ou ao centro, e a esquerda tem um pouco mais de 15%, 15,6%. E não é só isso, né? Porque você pode falar que a campanha ainda não começou, a associação com os padrinhos, Bolsonaro e Lula, e a polarização vai estar muito forte ainda. Ela ainda não foi feita, as pessoas não estão prestando atenção ainda na eleição, mas há uma tendência em Belo Horizonte nos últimos anos de uma caminhada mais à direita. A gente viu isso, Bolsonaro ganhou do Lula em Belo Horizonte. O Zema ganhou do Calil na disputa pelo governo de Minas em Belo Horizonte. O Calil foi muito bem votado nas vezes que ele disputou a prefeitura da capital. Então, lá na campanha do Calil é feita essa associação, né, de que ele perdeu porque ele se colou demais à esquerda, que ele ficou praticamente uma pessoa só, ele e Lula. Então, essa avaliação é feita lá e ela faz muito sentido. Agora, se a gente for pensar na esquerda, em outros momentos, o Leonardo Augusto, nosso repórter, fez uma matéria que em 36 anos a esquerda nunca conseguiu se unir no primeiro turno. Se isso aconteceu, porque não conseguiu se organizar, ou como uma estratégia mesmo, né? Primeiro turno a gente se coloca, a gente apresenta nosso partido, a gente tenta conquistar a militância, para num segundo turno a gente fazer uma coisa mais útil mesmo, né? Mais objetiva, com mais de marcar posição mesmo, para evitar que o outro campo ganhe. Talvez esse ano seja uma boa hora de repensar se essa estratégia de esperar o segundo turno vai ser bem sucedida nessa eleição. Ou até mesmo se aliar, talvez o Fuad, alguém que não esteja no campo da esquerda. Mas é preciso sim, nesse ano, pensar estrategicamente. Como você falou, a gente tem ali a Bela com Rogério Correia de um lado, aí a gente tem no mesmo partido PSOL a Ana Paula. Então, assim, nem dentro dos partidos você tem uma união. E essa decisão ela precisa ser tomada rápida, porque é preciso que essa candidatura ela se concretize. Ela precisa fazer sentido na cabeça da própria militância. Eles precisam escolher. Nós vamos juntos e vai ser desse jeito. Não dá para nós vamos juntos vai ser desse jeito 15 de agosto, no dia do registro da candidatura. Porque é muito difícil isso, porque isso precisa ser construído. Pode ser o critério que for, ou o que o Lula resolver, chega lá de cima, dá uma canetada e resolve, ou o tamanho de militância, ou o tempo de rádio e TV, mas precisa ser construído rápido, porque o eleitor precisa comprar essa ideia. E se nem a militância tem tempo de construir isso na cabeça dela, como que vai traduzir isso como verdade para o eleitor? Se nem dentro do PSOL, por exemplo, PSOL e Rede, que é uma federação, se nem dentro deles essa candidatura, esse nome está bem construído, imagina para a população. O Lula demorou demais para lançar o Haddad quando ele não pôde ser candidato. Não pegou. E agora? Será que vai pegar? E eu ouvi, Marina, e peguei dois personagens que eu acho bem emblemáticos para essa conversa. Nessa semana eu conversei com o vereador Wagner Ferreira, do PV, e que está dentro de uma federação. E ele deu um recado que me pareceu absolutamente claro para que esse debate seja acelerado. Ele disse objetivamente, olha só, existe uma candidatura colocada na minha federação. É a do deputado federal Rogério Correia. Ela está colocada
Mas é o seguinte, eu preciso de uma definição do presidente Lula. Se o presidente Lula disser, eu estarei no palanque com o Rogério Correia, o próprio Wagner disse o seguinte, não, eu entro de cabeça. Se o presidente Lula, nosso líder maior, do nosso campo, etc., decidir que a candidatura a ser levada à frente é a de Rogério Correia, eu estarei junto. Do contrário, eu vou continuar seguindo com o prefeito Fuad Noman. Então veja só o dilema que está colocado objetivamente. O campo de esquerda vai se unir em torno de Rogério Correia, a depender do que o presidente Lula fizer, ou vai se unir programaticamente, dizendo, não, todo mundo está junto. Porque no fim das contas, os parlamentares, os vereadores, gente que está fazendo campanha, também está olhando para o seu. O vereador Wagner Ferreira, evidentemente, está olhando para a sua reeleição e dizendo, bom, se o prefeito Fuad pode eventualmente ser um nome apoiado por Lula num eventual segundo turno, eu não tenho motivo para me distanciar dele. Então, objetivamente, a federação não está colocando, e o campo de esquerda, para ampliar um pouco mais, não está colocando para ele condições objetivas de ser, a unidade virá e é assim. O papo é reto, não faz curva e vai chegar no eleitor dessa maneira. E também me chama muita atenção o quanto essa posição é um pouco confortável para o presidente da República. Porque veja, no cenário de Belo Horizonte, o presidente, primeiro, não precisa se colar em campanha nenhuma, porque todo mundo pode usar o nome dele para se cacifar, mas ele não é obrigado a subir em palanque de ninguém. E ele pode simplesmente não querer se colar em uma eventual derrota de qualquer um dos candidatos, de olhar para um número que seja insatisfatório, pode ser de Rogério Correia, pode ser de Bela Gonçalves, pode ser de Ana Paula, pode ser do PDT, pode ser de Fuad Noman, e dizer, eu estive com essa campanha que não alcançou o segundo turno. Ele não precisa necessariamente fazer isso, pensando na própria imagem, pensando na sua avaliação. Mas me parece que para o campo, ela é absolutamente essencial para que haja unidade no campo. Acho que todos eles, e a própria, uma integrante do PSOL com quem eu conversei, disse claramente quando eu perguntei sobre a surpresa de ter visto de uma hora para outra Rogério Correia e Bela Gonçalves se entenderam rapidamente. E a resposta foi muito objetiva. Sabe quem chamou? O presidente Lula. Eu não tenho como recusar. O PSOL não tem como recusar. Quando ele ligou para ir para Brasília, é para ontem. Subiu todo mundo, sentou na reunião e falou, o papo é assim que vai ser. Então me parece que esse é um componente que está aí deixando o presidente confortável de dizer daqui a pouco, mas a aliança não precisava ser necessariamente com o Rogério, vamos fazer com o Fuad, porque nacionalmente temos uma questão. Não, ou então vamos fortalecer o PT também na capital. Ele está num campo absolutamente aberto e não me parece que vai fazer qualquer movimento no primeiro turno de colocar o seu carimbo de candidato do Lula na testa de alguém. Fran? Pois é, isso realmente tem sido comentado, e não só em relação ao BH, como em outros locais também, em que tem essa, digamos que, múltiplos candidatos aí de esquerda, né? Mas é interessante porque essa matéria do Léo Augusto é realmente, porque a gente nunca, acho que o único momento que a gente viu a esquerda se unir, nem foi com a esquerda, né? Foi naquela época que o Pimentel se uniu com o Aécio e lançaram a Lacerda, né? Então, assim, a própria união também não foi entre eles. Então, assim, a esquerda, ela realmente é muito fragmentada, e é justamente isso, porque também querem dar visibilidade ao nome do partido, ao nome próprio também, né? Mas a posição do presidente, ela é bem confortável, justamente porque nacionalmente ele flerta não, né? Tá junto com o PSD, né? Então, você tem o nome ali de Fuad, só que também ninguém sabe como que o Fuad vai sair nessas eleições, tem uma desconfiança. Agora, se antes o Lula falava que iria resolver entrar na campanha ali depois do registro de candidatura, na convenção ali, agora a situação é diferente, né? E é aquilo, né? O PT não é o Lula não é o PT. Então, assim, o PT tá pressionando justamente para a candidatura própria, porque já abriu mão em várias capitais de ter nome próprio. Só que o que a gente vê é que o próprio presidente Lula vai na direção contrária, né? Para a governabilidade dele, seja com o Congresso ou também em outras capitais, onde ele teve fala, ele já disse que tem que fazer essas alianças. Então vai ser interessante acompanhar a esquerda aí, mas fato é que se não se unir, não chegar a um consenso, mesmo que seja o nome de Fuad, que não é da esquerda, né, é um centro ali, a esquerda de novo está fadada ao que aconteceu aí nas últimas eleições. Eu até vou mencionar um argumento que eu ouvi de um integrante do campo progressista, que é o seguinte, olha, no fim das contas, a gente sabe que se precisar se unir num segundo turno, contra um adversário em comum, né? E boa parte das vezes esse adversário em comum, antes da entrada de Mauro Tramonte, era: se o Bruno Engler estiver do lado de lá, nós estaremos todos juntos. Pode ser com centro, pode ser com centro-direita, com centro-esquerda, tá tudo certo, a gente se coloca nesse lugar. Mas a pessoa me disse o seguinte, talvez não seja tão interessante para todo mundo ter essa união logo de cara,
Porque tem que lembrar de uma questão, tem chapa de vereador para fazer. Então tem muita gente que às vezes precisa de uma campanha separada para que o seu vereador tenha agenda para entrar, o seu pré-candidato, né, a vereador, tenha agenda num determinado local. E isso, se você tiver que puxar dentro dos partidos sozinho, já é um problemaço para resolver. E todos eles estão muito assustados com as regras que devem fazer com que a eleição fique muito mais apertada. Porque as mudanças nas regras de sobras eleitorais vão apertar muito o cerco. Vai ter que ter limite, um teto bem razoável de votos para conseguir entrar. Então tem muita gente também que não é muito partidário dessa ideia de uma união logo de cara, porque diz o seguinte, não, eu prefiro trabalhar com a grana própria do partido, ser o nome bacana aqui numa candidatura, mesmo que não vá vencer no primeiro turno, porque no fim das contas estarão juntos do mesmo jeito e não fará tanta diferença assim. E esse argumento eu até posso concordar se eu estivesse na posição de vereador, né, dizendo, opa, para mim é muito bom, mas corre-se o risco de não ter campanha nenhuma para fazer no segundo turno se você quer o bem da cidade, se você quer o seu campo vencedor de alguma maneira. Aí é o objetivo, né? Isso que a gente estava falando. Sempre foi feita essa escolha de se unir no segundo turno, pensando como uma questão estratégica mesmo do partido, para firmar partido, posição de partido, eleição de vereador. Mas é isso, então, ok, você está assumindo um risco que esse ano, por enquanto, está parecendo bem grande, da você ter um segundo turno, Tramonte-Engler, Tramonte-Viana, né? Até o prefeito Fuad está mostrando nova competitividade das últimas pesquisas, né? É isso. Aí ok, mas aí você está fazendo a sua escolha. Se admite. Aí só uma coisa. Diga, Fran. O Lula acabou de dizer numa entrevista aqui, chegou agora, que ele vai fazer campanha eleitoral neste ano de eleições municipais com muito cuidado para não atrapalhar a base de apoio no Congresso, né? O PSD é da base dele aqui no Congresso, então aí. Bom, eu diria para esta frase do presidente Lula assim, que legal, presidente, só que o senhor mandou esse negócio aí que nós estamos sabendo tem uns 3 meses. Agora vem com a notícia mais nova, porque essa aí nós a gente vimos quando você veio aqui, tirou você já selfie disse, com o ar. exatamente. Já outro dia mandou ministro só para conversar com uma parte do campo. Peraí, o prefeito não foi convidado? Como é que é a história aí? Então, tem muita coisa já muito cristalinamente colocada na mesa, mas que estava faltando alguém dizer. Pronto, martelo batido, que é isso.